Já imaginou fazer 10 operações na corretora e conseguir acertar de 6, até mesmo 8? Uma assertividade assim tão boa, com uma estratégia tão simples que até mesmo iniciantes no mercado financeiro conseguem estar lucrando em 2026. Essa estratégia que chamamos de torres. Já percebeu que a maioria dos traders passa horas e horas em frente ao gráfico procurando o melhor indicador, enquanto ignora o que realmente movimenta o mercado, o comportamento do preço. E hoje eu vou estar te mostrando uma estratégia chamada torres, torre invertida e torre normal. Tá? Baseada em sequências de velas que pode transformar a forma como você analisa o gráfico, e no final do vídeo eu vou fazer análises ao vivo mostrando exatamente como aplicar essa única estratégia. Tá? Fala investidores, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Samuel, eu sou trainee investidor profissional há mais de 3 anos e aqui é o lugar certo para quem quer operar e lucrar de verdade no mercado financeiro. Então já corre, deixe seu joinha, se inscreva no canal que vai estar fortalecendo demais o nosso trabalho. Toda semana postamos conteúdo sobre estratégias, mercado financeiro, opções binárias, day trade para price action. Então, vamos direto pro conteúdo. Antes da gente procurar uma entrada, precisamos entender quem está dominando o mercado. Simples, a estratégia de torre consiste em observar sequências consecutivas de velas na mesma direção. 2 de compra, 2 de venda, 3 de compra, 3 de venda, enfim. Essas sequências mostram a força compradora ou força vendedora e ajudam a identificar momentos em que o mercado pode continuar ou perder força. Em vez de apenas a gente olhar a vela isolada, a gente analisa o contexto geral e consegue estar pegando operações vela a vela com essas sequências. Vamos lá. A estratégia de velas é basicamente uma estratégia que consiste em sequências de velas, quando os topos ou os fundos são semelhantes. Vamos lá. Aqui no gráfico a gente sabe que ele está descendo, está subindo e que provavelmente nesse montante teve velas repetidas, sequências ali de velas que a gente deixou oportunidades passarem sem saber e agora a gente vai estar sabendo. Basicamente a estratégia de torre é quando vem numa sequência ou de 2 velas de venda, acaba apresentando pavio, pavio é perca de força, e vê uma vela da força contrária e apresenta ou o mesmo fundo ou o mesmo topo, tá? Vou deixar aqui o mesmo nível de pavio. Quando a gente bate o olho aqui nessa sequência, tem 2 opções. Ou a gente não opera, ou a gente utiliza a estratégia de torre invertida e pega uma operação a favor da próxima vela de continuação. É exatamente essa estratégia que eu vou estar passando aqui ao vivo e as cores para vocês. Essa é uma estratégia que chamamos de torre invertida, certo? Essa estratégia de torre invertida aqui é aqui embaixo, mas também tem a sequência torre normal. Vamos supor que estava vindo numa sequência aqui de velas compradoras, em algum momento essa pressão compradora começou a perder força, deixou um rastro, um pavio aqui em cima. E logo em seguida veio uma vela aqui da força vendedora, tá? E deixou praticamente o mesmo pavio, certo? E quando a gente bate o olho aqui nessa sequência, cabe uma operação aqui a favor da torre, que basicamente, se a gente olhar, é uma torrezinha, tá? Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente conseguiu formar o desenho de uma torre. Subiu, ficou e desceu. Aqui desceu, ficou e subiu. Aqui são as estratégias práticas sobre torre normal e torre invertida. Torre normal em cima, torre invertida embaixo. Beleza? E quando a gente bate o olho no gráfico, a gente consegue perceber. Olha só o primeiro exemplo aqui de torre. Olha só. Veio principalmente numa sequência consecutiva de velas vermelhas, apresentou praticamente o mesmo nível de pavio e a próxima acabou subindo, formando aqui uma estratégia de torre. Se a gente procurar aqui no gráfico, topos e fundos, aqui pode ser considerada torre, só que os topos não foram tão semelhantes. Quanto mais semelhantes, melhor, tá? Aqui poderia ser uma operação de torre, porém aqui essa vela aqui não respeitou, depois continuou. Aqui, ó, operação de torre, exemplo aqui muito prático, que respeitou bem. Veio numa sequência de velas, topos extremamente parecidos, pavis em cima, e depois começou aqui a derreter, tá? É interessante que nessa estratégia de torres, a gente opera em gráficos que estejam fazendo muitas velas consecutivas vermelhas e verdes. Por exemplo, aqui, veio numa sequência de 3 velas, 3 velas vermelhas, depois de compra, depois de venda, depois de compra, e aqui é o cenário ideal para operações aqui de torre. Aqui pode até mesmo ser considerada a operação aqui de torre normal ou invertida, rapaziada. Invertida porque está aqui embaixo. Mas os fundos não foram tão semelhantes. Quanto mais semelhança, melhor. Por exemplo, olha só essa diferença. Aqui é uma diferença muito grande. Aqui já não tem tanta diferença.
certo? Só que essa vela veio com um pico de vela. Olha só o tamanho dessa vela. Aqui já não conta. Se fosse uma vela aqui menor, tenho certeza que continuaria aqui descendo. Mas, como essa vela desceu de uma vez, ela precisava de um pullback. Respirou aqui. Depois continuou descendo, apresentou essa oportunidade aqui de fundos semelhantes, que caberia uma operação aqui de compra, respeitando aqui a torre, tá? Torre invertida. Agora vamos lá. Eu gosto bastante dessas operações no tempo gráfico de 5 minutos. Deixa eu tirar aqui os indicadores. 5 minutos. É uma das mais assertivas, tá? E como eu havia comentado, se você ainda não fez conta na corretora da Avalon, já corre e faça sua conta, que o link está na descrição. Deixa eu pesquisar aqui um minuto. Deixa eu abrir novos ativos para a gente ter análises. Olha só. Aqui em Coca-Cola os fundos foram poucos parecidos. Aqui veio numa sequência. Deixa eu desenhar aqui. De 1, 2, 3, 4 velas aqui de venda. Os fundos não foram tão semelhantes, só que respeitou a estratégia de quê? Torre invertida, certo? E se a gente pesquisar aqui no gráfico, vamos ver se está respeitando, ó, outra estratégia aqui de torre. Aqui mais ou menos. Aqui mais ou menos. Aqui era uma estratégia aqui de torre legal, pena que aqui não respeitou. Olha só. A estratégia de torre sempre vai aparecer na sequência de 2 velas de venda ou 2 velas de compra, tá? Apresentou aqui, ó, 2 ou 3 velas de compra, apresentou os topos semelhantes, cabe uma operação ali contra ou a favor. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu... Solana eu não consigo operar. Ok. USD PNE, Arbitrum, Celestia. Deixa eu pesquisar ativos e oportunidades acontecendo no mercado aqui agora. E assim que apresentar, eu vou tá entrando aqui na operação comprado vendido. Por exemplo, aqui foi uma sequência aqui bem legal. Os fundos não foram tão parecidos, só que eu sei que esse ativo aqui tá vindo aqui, ó, com velas consecutivas, tá? 2 de venda, 3 de venda, 3 de compra, certo? O que me dá mais força nessa operação. Não apresentou nenhum tipo de pavio. Vou estar colocando aqui 1 minuto, vou entrar comprado, 3, 2, 1, peguei aqui comprado, acreditando aqui na continuação dessa tendência aqui em Immutable, tá? Se bater, a gente analisa o porquê, se não bater, a gente também analisa o porquê. Beleza? Vamos lá. Entramos aqui comprado nessa criptomoeda. Criptomoeda já é um pouco mais volátil, que já sabemos disso, mas tá com grandes chances de respeitamento aqui nessa vela. Vamos ficar de olho. E tá lá. É nossa, mais R$87 aqui para conta. Essa daqui foi uma estratégia de torre invertida. Agora eu vou estar explicando o porquê eu peguei essa operação, então presta bastante atenção aqui. O primeiro ponto da estratégia de torres é que tenha sequências de velas consecutivas, tá? Não é interessante quando o gráfico tá parecendo que tá jogando xadrez. Uma vermelha, outra verde, outra vermelha, outra verde, tá? Eu preciso que pelo menos o gráfico apresente algumas sequências legais de velas, tá? E que assim eu consigo ter mais força aqui nessas operações, tá bom? Aqui a gente já sabia que o primeiro ponto estava respeitando essa sequência aqui de velas consecutivas. 3 de compra, 3 de venda. Aqui apresentou 5 de venda, de compra. Aqui ficou meio no xadrez, uma vermelha, outra verde, uma vermelha, outra verde. Só que depois quebrou esse padrão com uma sequência de 4 velas aqui de venda. Na hora que essa vela aqui quebrou esse padrão, apresentou cor diferente e fundos semelhantes, eu entrei a favor da próxima aqui comprado, certo? E respeitou muito bem essa operação. Primeira operação aqui em Immutable. E foi dada aqui as explicações e a operação aqui ao vivo, mostrando como funciona uma torre invertida e uma torre normal. É também interessante que a gente pegue operações tanto em topos, tanto em fundos também. Às vezes, essa operação aqui não está respeitando por conta que o ativo está volátil, é um tempo gráfico aqui menor, tá? Por isso eu gosto de estar fazendo operações aqui em 5 minutos, ou seja, a gente vai lá, analisa topos aqui, ó. Olha só, esses topos aqui foram parecidos, 2 de compra, entramos aqui na segunda aqui vendido também, tá? Deixa eu procurar aqui alguns exemplos. Fundos. Esse fundo aqui apresentou mais pavio do que o comum. Aqui foram fundos parecidos, 5 minutos, tá? Ó, só que eu tô em 1 minuto aqui ainda. Olha só, aqui em Celestia, só que, ó, aqui em Celestia, olha só essa operação aqui de torre normal. Topos foram um pouco semelhantes, quanto mais idêntico, melhor. Se for parecido, igual, mais forte é a operação. Vamos lá, vamos analisar.
Primeiro ponto, tá vindo aqui com sequência de velas? Tá, 3 de venda, 2 de compra, 2 de compra, 3 de venda, 2 de venda, 4 de compra. Legal, tá vindo aqui com velas consecutivas, tá? Não tá naquele jogo de xadrez, né? Alguns momentos aqui pode ser considerado aqui torres que respeitaram, legal. E aqui, na hora que apresentasse essa oportunidade aqui, ó, 4 de compra, essa daqui quebrou a sequência, eu entraria aqui vendido a favor da próxima, acreditando aqui na desvalorização, tá? Aqui seria para basicamente a mesma coisa, só que não teve fundos semelhantes e também não veio uma sequência aqui de velas, tá? O que acontece, Samuel? Vamos supor, se eu pegar aqui uma de compra, apresentou uma de venda, tá? Os fundos são extremamente semelhantes. Cabe? Cabe, até cabe, só que tem que ver a vela anterior. A vela anterior foi de compra? Se foi de compra aqui, melhor, que aqui tem grandes chances de ser vendido. Só que, se a gente redesenhar aqui, cadê? Tá. Se a gente redesenhar aqui o mesmo padrão, uma de compra, uma de venda, topos foram parecidos, só que aqui, ó, aqui veio com uma vela aqui de venda. E aí, Samuel, o que eu faço nessa operação? O que eu faço aqui agora? Tá. Vamos supor que veio numa sequência assim, ó, cadê? Praticamente aqui, ó, tá? Não, na real, cadê? Foi aqui, ó. Foi aqui. Aqui. O que eu faço nessa situação, Samuel? Aqui cabe uma operação, só que é uma operação aqui, ó, marrom. Samuel, marrom, o que é isso? Marrom, menos 50, 50, tá? Eu tenho mais segurança quando esses pontos estão alinhados. Sequência de velas e tá respeitando ele torres. Tendo esses dois gatilhos, você consegue estar buscando oportunidades melhores e com uma maior assertividade ali no mercado. Fechou? E para você que chegou aqui até o final, eu vou estar disponibilizando minha comunidade trader 100% gratuita aqui no link da descrição. Então já deixe seu joinha caso você ainda não deixou, se inscreva e deixe aqui no comentário o que você achou desse operacional, dessa estratégia, faça as operações diretamente na sua conta e depois deixe aqui seu feedback, beleza? Então quero agradecer e te vejo na próxima aula. Falou, 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 fui!